A TV AD Perus surgiu como resposta a uma crise mundial, mas se consolidou como ferramenta missionária. Os programas propagam princípios e valores baseados na Palavra de Deus. Todas as faixas etárias são contempladas. As crianças contam com o AD Perus Kids, que apresenta o Evangelho com criatividade e linguagem acessível que facilita o aprendizado para que elas possam compartilhar com a família e amigos. A programação deixa claro que tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Da moda ao lazer, da formação acadêmica à atenção com os temas da atualidade, como cuidados com a saúde física e mental, inclusão social, música, artesanato e história. São 19 programas e 8 cultos que de domingo a domingo disponibilizam conteúdo saudável e edificante para toda a família. Prazer falar a todos os irmãos. TV AD Perus, um sonho que se tornou realidade. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa noite. Oi, boa noite. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Olá, parceira, tudo bem? Eu tô bem, e Como você você como está? tá? Bem, graças a Deus. Preparada para mais um puxado programa? hoje. Foi. Eu tô preparada, e você? Preparadíssima, super ansiosa. Quebrei Isso uma aí. unha de tanta ansiedade. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Quero já desde já agradecer você pela sua participação, por estar aqui conosco. E a gente vai começar mais um tutorial de menina, programa transmitido pela TV AD Perus, que tem como objetivo abençoar a sua segunda-feira. E eu tenho plena convicção de que aqui a nossa segunda-feira não é triste. Embora o seu dia tenha sido puxado, corrido, trabalhoso, a gente está aqui para transmitir algo da parte de Deus para a sua vida. Temos convidado especial, temos quiz, temos um tema muito importante e eu queria que você compartilhasse, eu quero que você compartilhe essa live, que você convide suas amigas, convide toda a sua família para assistir o nosso programa que está uma bênção. Parceira, qual é o tema de hoje? Fé versus medo. Quem será que não passou medo nesses últimos tempos, hein? Exatamente. Esse é um tema muito importante para nós trabalharmos, principalmente nesse momento de distanciamento social, de isolamento, um momento a qual nós estamos passando por um processo mundial completamente complicado. E nós, como cristãos, somos completamente bombardeados por informações que nós ficamos entre o medo da notícia que é chegada e a fé no Deus que nós servimos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo e um pouquinho sobre fé. E eu queria muito que você participasse com a gente, colocando seu comentário, a sua opinião, se você tiver o testemunho sobre isso, para nós também é muito importante. Já que você já sabe qual é o tema de hoje, agora eu quero que a nossa parceira apresente para você quem é a nossa convidada muito, mas muito especial. Muito especial. A nossa convidada é a missionária Márcia Lima. Glória Já a tive Deus, o prazer de ouvir pregar ela várias vezes. Ela vai aparecer. Tcharam! A paz do Senhor, missionária. Amém, amém. A paz a todos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós já queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite para ser instrumento de Deus para as nossas vidas nessa noite, viu? Amém. Eu que desde já quero ser grata a Deus e ser grata a vocês duas por este convite maravilhoso. Já agradecendo também a toda a casa de Perus, né, missionária Lígia, pastor Elias. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Amém, a alegria é toda nossa. Para quem não lembra da nossa missionária, porque às vezes por vídeo as pessoas não reconhecem, né? Mas a nossa missionária, ela sempre está pregando no nosso congresso de mulheres, né? Congresso do Ocidente,
percorre aí pelas grandes regionais do nosso ministério, maioria das festividades. Eu tenho a honra, né, de ter a senhora pertinho de nós aqui em Caieiras, então sempre que a gente pode estar convidando. Então, eu queria pedir, missionária, para a gente começar o nosso programa, para a senhora se apresentando um pouquinho, falar um pouquinho da sua biografia. Quem é a missionária Márcia? Amém. Amados, eu louvo a Deus mais uma vez. Missionária Márcia é filha de um homem muito simples, né? O meu pai, ele é um agricultor. Minha mãe é uma mulher parteira, né? Fazia partos. Nós moramos, na nossa infância, a maior parte dela, no interior do Nordeste, na Bahia, e nós não tínhamos, assim, nenhuma ligação com o Evangelho, né? Não tínhamos pais crentes, nem pastores, parentes, nada. O Senhor Jesus, ele nos resgatou, né? Nos chamou pela sua graça, para a salvação pelo poder do Evangelho. E aí nós nos entregamos a Cristo, né? E estamos servindo ao Senhor. Deus separou na casa da minha mãe, do meu pai. São 4 homens, eu sou a única menina, né? Então, me sinto assim meio que princesa, né? Mas o Senhor nos resgatou, nos chamou, e nessa chamada de Deus, Deus constituiu os meus irmãos pastores, né? E me separou para o ministério há 23 anos atrás. O Senhor me chamou, e logo que eu fui para a igreja foi muito rápido, né? O Senhor já me chamou para pregoar a palavra, e eu, assim, com muito temor, né? Sem compreender muito toda aquela novidade de Deus. A gente foi indo devagarinho, né? E estamos aí, servindo ao Senhor, aprendendo com Ele, né? E tendo a alegria de poder transmitir esta palavra que leva salvação, que leva cura, que leva transformação para aquele que a recebe. Então, não tem muito assim o que falar de mim, né? A não ser esse privilégio que tivemos de uma família muito simples, do interior lá do Nordeste, uma terra seca, né? Alcançar o Evangelho, pela graça de Jesus Cristo. Hoje somos 3 pastores na minha casa, ministrando a palavra de Deus, pastoreando as ovelhas de Cristo. E quanto a mim, né, ministrando a palavra do Senhor, indo devagar, né, sob a orientação do Espírito Santo, e até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu só tenho que agradecer a Deus por esse privilégio de poder falar do amor dele, falar da sua graça e da sua misericórdia, que ela continua a nos surpreender, não é? A cada dia. Então, Amém. É isso. Falar sobre a missionária Márcia Lima é pouquinha coisa, mas é com muita alegria que a gente fala da bondade de Cristo. Amém. Glória a Deus. Antes de nós continuarmos e começarmos aqui a falar sobre os assuntos que serão percorridos no programa, é muito importante a gente lembrar para o pessoal de casa que nós estamos em novo horário, né? Foi uma coisa repentina, foi uma coisa rápida, mas nós estamos um pouquinho, uma horinha mais cedo. Então, eu queria pedir para você, que já está online, já está com a gente, lembrar os seus amigos, suas amigas, a sua família, que a gente está num novo horário, que agora a gente está às 21 horas, e é muito importante que você lembre todo mundo, para todo mundo jantar mais cedo, para participar do programa com a gente. Ou janta depois, tá? Que nem no meu caso, eu nem jantei ainda, só deixei a janta pronta e vim para cá, tá? Mas avisa todo mundo aí que o tutorial de menina está no novo horário, um horário melhor, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo. Parceira, nós vamos falar então hoje de medo versus fé, certo? E eu queria pedir para você já começar a fazer as perguntas para nossa missionária. E você que está em casa, se tiver alguma pergunta, se você tiver algo para acrescentar, por favor, coloca nos comentários. Nossa equipe de mídia está prontinha aí e atenta para colocar o seu comentário, tá bom?
Então, por favor, coloque seu comentário, sua pergunta, da onde você está falando, se você quer mandar um beijo, um abraço, por favor, sinta-se à vontade, porque aqui o programa é feito com a sua participação, tá bom? Vamos lá, parceira? Sim, a primeira não é bem uma pergunta. Missionária, fala um pouco para a gente, uma breve reflexão sobre o tema, sobre a fé e o medo. Amém. Falar sobre medo, esses dias eu tenho estudado bastante sobre o medo, pensado sobre ele, né? E até lido nas escrituras textos referentes a isso. O medo, a palavra medo, ela tem a origem no latim, né? Ela vem da palavra do latim que quer dizer metus, né? Então, quando nós falamos de medo, Keila, Jéssica, missionárias, nós falamos de situações cotidianas, rotineiras, e de um sentimento que ele chega até o indivíduo, né, ou até a nossa vida, em algumas circunstâncias, né? Uma das circunstâncias que mais nos faz sentir é exatamente quando nós nos sentimos ameaçados, né? O medo, ele surge no indivíduo, surge na nossa vida, ele se aproxima de nós quando ele evidencia uma ameaça, né? Ou quando nós nos sentimos em perigo. Então, o medo, ele vem em momentos que nós não esperamos, né? E quando são esses momentos, né? Quando nós nos sentimos ameaçados por um problema, quando nós sentimos o perigo, né? Sobre as nossas vidas, seja na ordem secular, na ordem espiritual, na ordem física. Então, o medo, ele é um sentimento que vem sobre nós de forma... Ele não avisa, né? Muitas vezes o medo chega, e quando ele chega, ele é proveniente de uma ameaça, né? O indivíduo, a pessoa, nós nos sentimos ameaçados, e ele chega também quando nós nos sentimos em perigo. Isso caracteriza o medo, né? O medo vem exatamente quando nós nos encontramos nessas situações. Uma segunda questão que eu quero apontar é que o medo, ele também está relacionado à sensação de abandono, né? O medo, ele aparece muito na nossa vida quando está ligado à sensação de abandono. Pessoas que passaram ou enfrentaram ou enfrentam situações de abandono, elas estão mais fadadas, né, a ter crise, né, mais rotineiras e mais constantes do medo. Então, o medo, ele representa ameaça. O medo representa perigo, né? Você pode ver que a maioria que está conosco nesta noite tem filhos, né? E o filho, quando ele sente medo, ele corre para o pai, ele corre para a mãe, ele corre procurando segurança, ele corre procurando abrigo. Por quê? Porque ele se sente ameaçado, ele tem medo de algo, né? E aí, de algo que é o quê? O perigo, a ameaça. Então, o medo é isso, um sentimento que vem sobre nós, né? Quando nós nos sentimos ameaçados, ou quando nós estamos nos sentindo em perigo, né? E ele surge bastante quando a pessoa está fragilizada, né, com sensação de abandono, desculpem, né? Então, isso é o medo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é muito importante, missionária, para falar sobre isso, porque às vezes quando nós falamos por questão sobre medo, as pessoas têm meio que um preconceito sobre essa questão, né? Não, o crente não pode ter medo. Mas a grande realidade é que isso faz parte do nosso instinto. Sim. Né? O medo bom é aquele que nos previne de passar por alguns apertos, de passar por alguns perigos, né? E esse medo é o que nos faz nos livrar dessas situações. Então, esse medo é saudável, né? Igual eu me lembro que uma certa vez o pastor Erivaldo estava com a gente num programa falando sobre as questões da ansiedade, e ele falou sobre essa questão, né? Que existe o medo normal, né? Só que existe alguns medos que fogem daquilo que nós temos por princípio, por regra de fé,
né? Então, é interessante a gente falar sobre esse assunto e entender. Tem o medo que é saudável, né? Que é aquele que nos livra de alguns perigos, mas tem alguns medos que, infelizmente, atrapalha a nossa fé, né? Eu queria muito saber, com a nossa equipe de mídia, se nós já temos alguém nos cumprimentando, nos desejando a paz do Senhor, se já tem aqueles que são fiéis nas nossas segundas-feiras. A gente está num horário novo, então é muito normal que alguns não saibam ainda, vão entrar às 10 e a gente vai estar indo embora às 10, né? Mas eu queria muito saber quem já está aí, se a gente tem comentário, mandou seu boa noite, manda sua paz do Senhor. A gente queria muito te cumprimentar também. Tem? A irmã Eber Lucimara Silva dá um amém para a gente aqui no programa. Amém, glória a Deus. A irmã Luzinete Vasconcelos dos Santos dá um paz do Senhor. A paz do Senhor. A irmã N também dá uma paz do Senhor para nós aqui. Amém. A irmã Eber, ela diz, essa missionária é uma bênção. É mesmo? Amém. Sim, temos mais? Tem? A Daniela Barbosa também diz que a irmã Márcia é uma bênção. Amém. E a irmã Regina dá a paz do Senhor. Pastora Jéssica, ela te conhece, Jéssica. Pastora, eu não sou pastora não, misericórdia. Tá quase Deus lá. abençoe, a paz do Senhor, querido. A irmã Sandra também deu a paz do Senhor para a pastora Jéssica. E nós temos uma pergunta. A Grazi Freitas... peraí, minha filha, deixa eu mandar um beijo para a Sandra. A Sandra trabalha comigo. Um beijo, Sandra. Deus abençoe a sua vida. Nós temos a pergunta da Grazi Freitas. Ela pergunta assim: é possível ter fé e ao mesmo tempo ter medo? Nossa, essa pergunta aí, hein? É muito interessante essa pergunta. Claro que sim. É possível ter fé e ao mesmo tempo ter medo. Com certeza é possível, né? Porque é aquela questão que a missionária Jéssica acabou de falar, né? Esse medo bom, entre aspas, ele é bom até que ele nos proteja. O medo pela proteção do perigo, né? Então, esse é o medo bom. Então, muitas vezes nós temos fé, mas isso não significa que não teremos medo, né? São sentimentos diferentes, mas que ocupam o mesmo espaço na nossa vida, né? Tanto o espaço da fé quanto o espaço do medo vão fazer parte da nossa vida quase que o tempo todo, né? Porém, nós temos que entender e aprender a separá-los, né? E como lidar com isso, né? O meu medo, ele só pode ocupar um espaço na minha vida para me proteger, né? O medo, ele só é bom quando ele me protege e ele me livra do perigo. A partir do momento que o meu medo, que esse sentimento, ele me impede de usar a fé, né? De viver algo, de experimentar algo, né? E ele põe limites na minha fé, aí ele precisa ser tratado mediante a oração. Mas é possível, sim, termos os dois sentimentos e até ao mesmo tempo, ter medo e ter fé, né? Mas precisamos dosar, né? E pedir a Deus que a nossa fé seja sempre maior do que o medo. Eu acho que essa palavra responde a essa pergunta, meninas. Uhum. Perfeitamente, missionária. Inclusive, a senhora falando, me lembra da passagem, né? De quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e eles têm medo achando que é um fantasma, né? É uma passagem linda, riquíssima. E eles ficam com medo achando que é um fantasma. E quando Jesus se revela, né? Existiu alguém que mesmo com medo teve fé de caminhar sobre as águas com Jesus. Mas teve um determinado tempo dessa situação toda que o medo sobressaiu. Ele teve mais medo do que fé, foi quando ele começou a afundar, né? E quando ele começou a afundar,
ele percebeu que só tinha um ali que poderia salvar ele de se afogar, que era o próprio Jesus. Então ele olha para Jesus e pede a Jesus o socorro. Então é possível sim, principalmente em grandes crises, em grandes dificuldades. Em momentos como esse, nós ficamos entre o medo e a fé, né? E a fé. Só que entra aquela decisão, eu vou deixar o medo dominar a minha vida, vou deixar o medo dominar meu coração, ou eu vou olhar para Jesus e permitir que ele me erga dessa situação, né? Essa é a nossa diferença, essa é a diferença de quem serve a Jesus. Nós não ficamos presos no medo, nós sabemos que o nosso Deus, ele trabalha em nós a partir do momento que nós olhamos para ele, fixamos os nossos olhos nele, porque ele nos livra de todo medo. Muito boa essa pergunta. A gente tem mais pergunta, parceira? Aqui dos nossos... Ah, não. Já estava confundindo. Que tem uma aqui que veio pelos comentários. Acho que esse daqui é um testemunho. A irmã Luzinete Vasconcelos, ela diz: eu caí, quebrei o braço e fiquei com medo de ir no médico por motivo de Covid. Agora estou com medo de fazer fisioterapia, mas eu tenho fé. É isso aí, glória a Deus. Tem medo de fazer, mas vai fazer. Vai fazendo, né? Segura na mão de Deus, minha filha. Melhor, deixa Deus segurar na sua mão e vai, que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Aqui temos, mas eu acho que mais uma pergunta, da irmã Viviane Bispo. Ela diz: todos nós sabemos que assim como nascemos, nós vamos ter que morrer um dia. Mas no fundo temos medo que essa hora chegue. É incitar a Deus nesse momento da hora da morte e usar da fé para não morrer? Acho que foi uma pergunta que ela fez. Eu não entendi direito a pergunta. Eu também. Repete a parte final, parceira, por favor. É incitar a Deus nesse momento da hora da morte e usar da fé para não morrer? Que ela quis dizer que todos vão passar pela morte, mas no momento da morte não querer morrer e usar a fé para acreditar que não vai morrer. Vou pedir para Deus, acho que foi isso. Eu acredito, amados, que eu acredito assim, Deus, ele determina o dia do nascimento e o dia da nossa morte, não é? Nós que estamos em Cristo, sabemos que a morte, ela é uma morte somente física. Nós acreditamos que a morte é uma passagem, né? Um estado. Nós não vamos morrer espiritualmente. Quando o crente morre, ele, na realidade, a Escritura diz que ele passa da morte para a vida, né? É um contexto bem diferente. Ao homem natural, ele acha que morrer é o fim, que acabou, né? Que ali está o fim de tudo. Mas nós que somos crentes, que temos o conhecimento da palavra, nós sabemos que é exatamente o contrário, né? É a passagem da morte para a vida. Por quê? Porque a palavra, as Sagradas Escrituras nos assegura que aqueles que morrerem em Cristo, né? Aqueles que estão em Cristo, eles vão passar da morte, né, para a vida em Cristo. Então, é uma coisa que deve ser tratada pela palavra de Deus, a questão da morte. Muitas pessoas têm medo mesmo de morrer, de enfrentar a morte, né? Mas nós temos que começar a entender e crer que nós não morreremos, né? Pelo contrário, nós viveremos após a morte em Cristo e com Cristo. Então a irmã está querendo dizer assim, que se ela sabe, sente que vai morrer, ela deve orar para não morrer? Não. Isso não é possível, porque se Deus já determinou o dia da nossa morte, né, a oração não vai surtir um efeito positivo, porque é determinação de Deus. E o que a gente tem que fazer? Preparar a nossa mente, o nosso coração e entender que a morte é apenas uma passagem, né, e que aqueles que estão em Cristo não morrerão, mas estarão passando para a vida eterna em Cristo, um novo nascimento em Cristo, com uma vida nova em Cristo. E isso é, para nós que estamos em Cristo, a maior alegria, né? Porque a palavra é clara, né? E diz que até o Senhor se alegra com a morte do justo. Amém? Então, não tenha medo de morrer,
Não tenha medo de enfrentar a morte, porque a morte será uma passagem para uma nova vida, para um estágio mais avançado, que é estar com Cristo. Amém, amados? Amém. Muito bem respondido, missionária. Acho que muito esclarecedor também. Uhum. E só para constar, essa irmã que está falando conosco, que fez essa pergunta, ela é de longe, de muito longe, parceira. Da onde que ela está falando? De Nova York, nos Estados Unidos. Isso. E como é que fala boa noite em inglês, gente? Vocês sabem que eu sou muito boa nisso. Como que fala? Vou nem arriscar, que é para não passar vergonha. O pior é que eu arrisco e ainda falo tudo errado, né? Mas Deus abençoe a sua vida. Um beijo para você que está em Nova York. Espero em breve fazer uma visita a Nova York. Só preciso do passaporte. Que chique. A gente tem mais Vamos uma. lá. A Ana Cavalcante, ela diz: a paz do Senhor. Comecei a assistir agora. Às vezes tenho tanto medo de algumas situações que ele me paralisa. Oro muito para que o Senhor me cure disso. É um medo paralisando a vida da irmã. Missionária? Amém. Nós estávamos falando agora exatamente sobre isso, né? Que todos nós temos medo, né? E é uma situação comum, ele representa perigo, ele representa ameaça, e logo que nos sentimos ameaçados ou temos noção do perigo, nós entramos em estado de medo. Isso é normal. Agora, quando o medo ele chega a, como a irmã acabou de usar esta palavra, nos paralisar, né? Aí ele requer uma atenção especial, né? Para ser tratado, porque o medo ele não pode, de maneira nenhuma, privar-nos da nossa liberdade. Quando o medo paralisa, o que ele rouba de nós? Ele rouba a nossa liberdade. Liberdade de viver o que temos para viver, liberdade de ir, né, para onde queremos ir, a liberdade de poder usufruir de algumas coisas, porque o medo paralisa. Então, uma vez que o medo paralisa, você se torna refém do medo. Então, esse medo deve ser tratado, né, através da oração, através do diálogo com Deus e pelo conhecimento da palavra, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Deus ele trata os nossos medos, né? A Bíblia, ela nos aconselha, ela nos revela pela palavra que em muitas ocasiões Deus ele se manifestava aos seus e dizia, não tenha medo, né? Então esse direito de ser livre, né? Não pode ser paralisado pelo medo, né? Quando ele paralisa, então ele deve ser imediatamente tratado para que você não se torne refém do medo, né? É uma questão muito séria, né? Que nós precisamos falar mesmo sobre isso, porque muitas pessoas deixam de viver o novo, deixam de conhecer o novo, deixam de viver experiências até espirituais novas. Por quê? Porque são paralisados pelo medo. Então, uma vez que o medo te paralisa, esse medo não provém de Deus. Ele não é um medo que vem da parte de Deus, e ele deve sim ser olhado com atenção para que você receba uma libertação e uma cura, porque nós não podemos ser reféns do medo. Amém? Amém. Vamos lá, parceira. A gente tem, acho que, mais um comentário para ler antes de ir para a próxima pergunta. É de uma pessoa que eu acho que a Jéssica não conhece. É o pastor Gerson. Ai, papai, bença, pai. Ele diz assim, paz do Senhor, Jé e Keila. O medo comum é o que nos traz alerta para não sofrermos danos físicos. Já o medo espiritual não pode sobre a nossa fé. Exatamente. Perfeito. É isso que a gente está falando. Quando o medo sobressai, ele paralisa a nossa fé, né? E o que é fé? Fé é eu acreditar naquilo que eu não posso ver, mas eu sei que Deus irá fazer, né? Então, quando eu deixo o meu medo sobressair, ser maior, ser mais intenso do que a minha fé,
em Deus, eu paraliso a minha vida, né? Exatamente isso que a nossa irmã comentou agora há pouco. Então é necessário nós acreditarmos, né, que existe um Deus que é maior do que o meu medo, do que a minha insegurança, e ele é o Senhor, que nos ajuda a aumentar a nossa fé. Peça para o Senhor nessa noite, Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Amém. Posso fazer uma pergunta? Com certeza, eu parei de falar para você agora. Olha que legal. Missionária, Deus fala na Bíblia sobre o medo? Fala. Deus fala porque Deus, ele é conhecedor de sentimentos, né? Ele conhece todos os tipos de sentimentos. Deus é soberano, né? Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E quando Deus fala de medos, ele está revelando exatamente a nossa pequenez, né? Ele fala exatamente dos nossos sentimentos, de o quanto nós somos carentes e dependentes de Deus, né? Então, Deus, por diversas vezes, a Bíblia se refere a nós em muitas passagens bíblicas, né? Dizendo, não tenhas medo, né? Eu sou o vosso Deus, não precisa temer. Então, Deus, ele não só fala sobre o medo, como ele sabe o que é o medo, e ele também sabe como nos fazer vencer o medo. Então, a Bíblia fala, Deus conhece, sabe sobre os nossos medos, né? E ele também é poderoso para tratar os nossos medos, né? Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos, né? Eu gostei muito do comentário do pastor, né? Que ele fala que os medos do nosso cotidiano não podem, que nos livra, né, dos danos físicos ou dos perigos seculares, eles são comuns, como o pastor acabou de falar. Um exemplo que eu gostaria de citar para vocês. Você vai até a praia e lá tem ondas pequenas, ondas mais altas, não é? Muitas pessoas vão até as ondas um pouco mais altas, outras ficam nas ondas menores. E algumas têm medo de ir até as ondas maiores. Mas isso, o fato de você não ir até uma onda maior, não vai te prejudicar em nada, né? Não vai te interferir na sua alegria de estar na praia, de entrar na água, né? Porque é uma coisa comum. Esse tipo de medo, né, não vai trazer nenhum dano para a sua vida. Agora, quando você deixa, né, de viver, né, de usufruir, de fazer algo por causa do medo, aí você está deixando de usar a fé. Então, Deus, ele fala sobre o medo, sim, revela que nós somos também medrosos, como Jesus falou aos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, era um convite de Cristo para os discípulos de que eles vencessem os medos, né? Então, Jesus, ele diz, olha, ainda não tendes fé? Então, Deus, ele fala sobre o medo, sim, reconhece e sabe que em muitas ocasiões nós somos medrosos, né? Mas ele nos convida a viver o sobrenatural. E o que é viver o sobrenatural? É usar a fé que nos faz vencer o medo. Então Deus, ele vem como Senhor sobre o medo, ele vem como Senhor sobre a nossa incredulidade, ele vem como Senhor sobre as nossas fraquezas, mas ele se revela que ele está além do nosso medo. E aí ele diz, vem ao meu encontro, que eu quero te fazer vencer os seus medos, né? Ele quer nos fazer viver experiências novas por intermédio da fé. Só se vence o medo com a fé. A fé é a ferramenta que nos permite vencer os nossos medos, né? E esse é um tempo propício, né, meninas e todos que nos acompanham, para nós vivermos isso agora, vencermos o medo com a fé. Exatamente, missionária.
Nós estamos num período, antes de nós partirmos para as próximas perguntas, que nós estamos vendo crentes entrando em conflito um com os outros, porque tem aquele crente que vai para a igreja cultuar o Senhor. E tem aquele crente que ele tem medo de ir para a igreja, para não ser infectado. Aí nós entramos naquelas questões, né? Porque existem pessoas que têm medo de ir à igreja para cultuar, para aumentar a sua fé, exercer a sua fé no Senhor, mas não tem medo de ir no banco, de ir no mercado, né? De ir na praça, de sair do portão, ficar na rua, né? E eu acho que isso é importante a gente falar hoje, né? Acho que esse tema ele é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Então, por que nós vamos à igreja? Nós vamos à igreja porque nós cremos num Deus. Nós temos fé nesse Deus. Então, nós vamos à igreja porque sabemos que lá nós vamos adorar, nós vamos exaltar a um Deus. Esse Deus irá nos encontrar, esse Deus irá falar conosco, renovar as nossas forças, aumentar a nossa fé. E isso nos faz acreditar que é Ele que nos livra de todos os males da nossa vida. Então, nós estamos num momento de pandemia, estamos num momento onde o mundo está com medo, mas nós, como cristãos, temos que dizer para você, deixa o medo de lado e exercite a sua fé em Cristo Jesus. Temos comentários aí, né, parceiro? Temos sim. Temos a Daniela Barbosa, que ela faz uma pergunta. Ela diz, tem alguma mulher da fé que tinha medo e foi mencionada na Bíblia como exemplo para superar? A ação que ela tomou que serve de exemplo para superar medo? Tem alguma personagem? Temos algumas, né? Mas eu quero falar sobre Joquebede, né? Em Êxodo 2, né? Havia uma matança muito grande de inocentes, quando o rei ele dá uma ordem imperativa em que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos, afogados no Nilo, né? Acredito que Joquebede ela sentiu muito medo, porque Moisés acabava de nascer, né? E com certeza eu acho que para uma mulher o maior medo de uma mãe é sentir a ameaça de perder o seu filho. O maior medo para uma mulher está ligado aos filhos, né? E com certeza Joquebede sentiu medo de que o seu filho fosse tomado das suas mãos e afogado no Nilo, ou fosse esquartejado e jogado no Nilo, mas em meio ao medo, Joquebede ela se levanta e toma uma atitude. Ela faz uma arca, um cesto, né? E coloca o seu menino dentro, e aí você sabe o que acontece, que ela deposita ele no Nilo, né? E ele acaba sendo salvo pela filha de Faraó, né? Então, ali, em meio ao medo, né? Joquebede, ela se superou com uma estratégia, né? Então, Deus, ele nos faz vencer os medos, também nos dando estratégia para sair deles. Então, Joquebede, ela nos ensina muito, né? Que em meio aos medos, né? Nós temos que tomar atitudes de fé, né? E essa fé de Joquebede, meninas, ela foi uma fé muito inteligente, porque ela traçou um projeto, um plano, ela fez um cesto, né? Venceu o seu medo, né? Porque ela planejou. Mas quem poderia garantir para ela que o cesto ia chegar na mão da pessoa certa? Muitos imprevistos poderiam acontecer, mas a fé que ardia no seu coração dizia para ela, vai dar certo, faz que vai dar certo. O que é isso? É a fé que supera o medo. Amém? Então, deixe que a fé que você tem em Deus, né, a certeza das coisas que não se esperam, mas a prova, né, das coisas que não se veem, elas vão acontecer, como diz lá em Hebreus 11, né? É a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Joquebede não via, né? Mas ela acreditava que ia dar certo. Amém? Então, Joquebede nos dá exemplo de fé.
Maravilhoso. E é importante nós comentarmos também que não foi só mulher que teve medo na Bíblia. Teve homem que também teve medo, né? A Bíblia diz que o profeta Elias, ele mata os profetas de Jezabel lá, os profetada toda, e ele mata centenas de homens a fio da espada, e quando uma mulher ameaçou ele de morte, ele fugiu pro deserto, né? Então, assim, ele matou um monte de homem macho. Aí, na hora que uma mulher fez ameaça, ó, ele saiu correndo. Não sei por que, gente, mulher não causa medo de ninguém, né? Mulher é um bicho doce, né? Sabe por que, missionária Jéssica? Eu queria aproveitar para fazer um comentário. O medo, ele nos arremete à fuga. Exatamente. Ele nos leva a fugir. A ameaça gera o medo e o medo gera a fuga. Foi o que aconteceu com Elias. Exato. Ele se esqueceu de tudo o que Deus já havia feito e fugiu por causa do medo. E quantas pessoas estão fugindo da presença de Deus? Quantas pessoas estão fugindo do propósito de Deus? Quantas pessoas estão em cavernas, em fuga, numa fuga desenfreada, por causa do medo, né? O medo arremete à fuga, né? E muitos estão fugindo, como a irmã acabou de falar, né? Que vão ao mercado, vão à padaria, vão na esquina, vão em tantos lugares, mas não vão na igreja, porque o medo nos arremete à fuga. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós fugimos por causa do medo, porque se nós, nessa fuga desenfreada, nós podemos sair do propósito de Deus. Exatamente. Vamos lá, parceira. Sim. Antes de entrar na próxima pergunta, a gente pode colocar o quiz na tela para ter tempo para os irmãos tentarem adivinhar? Muito bem. E eu acho que esse quiz de hoje é um dos mais difíceis. É mega difícil. Tanto que eu já vou dar algumas dicas que esse vai precisar. Ele é um versículo. Sim. Ele está no começo da Bíblia. É tão difícil que eu vou dar umas referências bem fáceis. Mas olha lá, hein? E eu vou falar o que significa alguns desenhinhos. Tá bom. Para as pessoas terem algumas noções. O primeiro é mundo, terra. Ok. O segundo é semente. Sim. E o terceiro é colheita. Ok, chega. Mesmo assim tá difícil. Mas acho que já dá para a turma. Eu acho então, que vamos fazer assim. Eu acho que ele tá difícil, sim, mas eu acho que com essas 3 dicas que você deu, ele tá mais fácil. Então, a gente faz assim, a gente vai dar um tempinho para os irmãos tentarem adivinhar qual é. Se a gente ver que tá findando o programa, ninguém acertou, a gente dá mais um pouquinho de dica. Isso. Então, não esqueçam, tá? Coloca aí a referência bíblica, coloca o versículo, cita o versículo pra gente, tá bom? Hoje tá bem legal. E é isso aí, quanto mais difícil, melhor. Vamos para a próxima pergunta para a missionária. Missionária, o que é a fé? A fé. Ô, Glória, o que é a fé? O que é a fé, né? Será que nós poderíamos descrever a fé como um sentimento? Quando nós lemos a Bíblia, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz que a fé é a certeza. Olha que coisa mais doida, confusa. A fé é a certeza das coisas que se espera, né? E a prova daquilo que não se vê, né? E aí você começa a pensar, meu Deus, como é que eu vou esperar uma coisa que eu não estou vendo, né? O segredo está, para responder a essa pergunta, está exatamente numa palavra: como adquirir a fé. Não se pode falar de fé sem antes adquiri-la.
não se pode distinguir, explicar a fé sem antes adquirir a fé. Então, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro a gente ouve a palavra e depois você adquire, através daquilo que você ouviu, a fé, um sentimento, né? Aí ele descreve claramente, diz, olha, depois que você ouve a palavra, que você adquire o entendimento da mesma, aí você passa a ser possuidor da fé, né? Só que quando nós lemos a Bíblia, em alguns versículos, Paulo mesmo adverte que a fé não é de todos, né? Que muitos não são dotados de fé. Porém, a Bíblia nos ensina, né? Os próprios discípulos acharam impossível que eles viessem a ter fé. E eles pedem a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, a fé é um sentimento que vem adquirido através da palavra, né? E eu queria fazer aqui um comentário sobre... Nós não podemos medir a fé, não podemos comparar a fé de um indivíduo com o outro, de um irmão com o outro, né? Mas nós podemos analisar ao longo da história que alguns eram mais dotados de fé. Nós vemos que, por exemplo, Davi, ele tinha uma fé extraordinária, né? Quando ele chega no acampamento, lá em 1 Samuel 15, 16 e 17, Golias já tinha 40 dias que batia no peito e dizia, dá-me um homem para lutar. Israel fugia. Por que Israel fugia? Porque a fé que eles tinham não era o suficiente para vencer o medo. E o que eles fizeram? As fileiras de Israel se escondiam. Por quê? Porque a ameaça, o perigo do filisteu gigante levou Israel a fugir por 40 dias e 40 noites. Então, o perigo, a ameaça, levou o maior exército, o exército do Senhor, a fugir da ameaça de um só homem, de um gigante. E aí aparece Davi. Quando Davi chega no arraial, que ele ouve a voz de Golias, ele é tomado de uma fé gigantesca e ele faz uma pergunta. Quem é este incircunciso que se levanta para afrontar ao exército do Deus vivo? Então quer dizer que um só homem tinha uma fé maior do que todo o exército de Israel. Então, a fé, ela é adquirida à medida do que se ouve. Então, acredito, missionárias, que quanto mais o crente ouve a palavra, quanto mais ele absorve a palavra, a fé dele aumenta. Quanto mais ele se envolve com as coisas do céu, quanto mais ele se aproxima de Deus, ele é dotado de uma quantidade maior de fé. Então, Davi, ele tinha uma fé extraordinária. E ele diz, olha, é o seguinte, manda dizer para o rei que eu, Davi, vou matar esse gigante. Então, um só homem foi dotado de uma fé maior do que todo o exército juntos. Que coisa extraordinária. Que fé maravilhosa. E Davi declara e disse, olha, tem mais. Eu vou declarar por que eu vou matar esse gigante. O Deus que me fez matar o urso, o Deus que me fez matar o leão, vai me dar a cabeça de Golias na minha mão. Então, Davi tinha mais fé? Tinha. E por que ele se apresentou para lutar? Porque ele acreditava que a fé que ele tinha era maior que Golias. Então, isso nos revela que existem níveis, né, de fé para cada crente. E eu acredito que ela é liberada por Deus à medida que se ouve a palavra. Então, quanto mais se ouve,
mais você se apropria da fé. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Muito bom. Dá vontade de ficar ouvindo a missionária a noite toda, né? Com certeza. Vamos pegar o horário agora das 10 às 11 para ela pregar das 10 às 11. Continuar. Ai, meu Deus. Vamos lá, parceira. A gente tem mais perguntas? Temos. A pergunta é a seguinte: tenho mais medo do que fé. E agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Eu acho que quando o medo vem, né, e você olha e fala, meu Deus, quando eu era criança, eu tinha medo de palhaço. O circo chegava na cidade e eles começavam a passear na vila onde a gente morava, mostrando as atrações da noite. Sabe o que eu fazia? Eu me escondia embaixo da cama porque eu morria de medo do palhaço. Não sei o que acontecia comigo. Até que um dia eu entendi que aquele palhaço era um homem, né, caracterizado e que aquilo era uma maquiagem. Né? E aí eu venci aquele medo. Quando a fé é maior do que o medo, só existe um meio de se superar isso, de joelhos em oração, e pedir ao Senhor, Senhor, tira o meu medo e aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu possa viver o que o Senhor tem para a minha vida. Não podemos deixar de maneira nenhuma que o nosso medo venha sufocar a nossa fé, porque se o medo sufoca a fé, a Bíblia diz que importa que aquele que adora ao Senhor creia que ele existe, né? E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos fazer de tudo, espernear, chorar. Lá na África, eles se jogam no chão quando eles estão orando, eles se esperneiam, batem no chão. Eu fiquei muito admirada de ver aquilo, pedindo a Deus, né, aquilo que eles desejam, que eles querem, manifestando até no corpo, né, com atos, né, revelando que eles querem a vitória. Então nós temos que espernear, gritar, chorar e pedir a Deus, Senhor, tira da minha mente, do meu coração e até da minha alma todo medo e faça com que eu seja completo de fé. Amém? Glória a Deus. Muito bem respondida a pergunta. E para a senhora ver como que está tão bom o programa hoje, que já tem um monte de pergunta para a senhora. Então, se prepara aí que lá vem chumbo. A irmã Eber, ela pergunta: posso procurar ajuda médica quando estou com medo e minha fé não é suficiente? Aleluia. A Eber está acompanhando a gente lá de Limeira, irmãs. Ela é minha amiga. Glória a Deus. E respondendo a pergunta, não só pode como deve, né? Não só pode como deve. Nós temos a medicina, né? Deus constituiu pessoas, médicos, enfim, e toda uma área psíquica, psicológica, exatamente para esclarecer para nós as nossas dúvidas e nos ajudar, né, a esclarecer os nossos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que muitas vezes nós não podemos compreender. Agora, é claro que ao procurar essa ajuda, nós devemos tomar cuidados, né, específicos em procurar pessoas que professem a mesma fé, né, que tenham, que sirvam ao mesmo Deus, né, e que tenham conceitos bíblicos dentro da sua formação acadêmica e espiritual. Não podemos buscar cura aonde não tem remédio, né? Porque existem muitas pessoas que vão procurar essa ajuda e acabam não tendo esse cuidado de procurar pessoas, porque nós já temos dentro da igreja, dentro dos nossos, pessoas preparadas, né, instruídas tanto academicamente como espiritualmente para tratar essas questões peculiares da nossa vida. Então, não só podemos, como devemos, claro, tomando todos esses cuidados para não procurarmos pessoas erradas. Amém? Amém. Muito bem respondida a pergunta. Inclusive,
eu acho que a gente podia, parceira, inclusive, já falar do nosso tema do próximo programa, né? Nós vamos falar sobre como ter uma mente saudável num mundo doente, né? E é necessário nós falarmos sobre isso. Semana que vem nós temos uma psicóloga cristã que estará no nosso programa e é muito interessante o assunto, essencial para falarmos nos dias de hoje. Como que eu posso ter uma mente saudável num mundo tão doente? É isso que a gente vai abordar aqui semana que vem. Deus está dando uns mistérios para nós muito grandes, né, parceiro? Tá sim. O programa de hoje acho que daria outro programa. Daria, sem dúvidas. Com certeza. Tem mais pergunta aí, né? Temos. Nós temos o irmão Gabriel, que ele pergunta: sentir medo é pecado? Não, não é pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, nós somos sujeitos a sentirmos medo e, enfim, uma infinidade de sentimentos. Pecado é você se entregar ao medo, né? Deixar que a sua fé seja apagada, deixar que a sua fé seja extinguida do seu coração por conta do medo. Isso sim vai originar o quê? Um afastamento de Deus, né? E aí, se afastando de Deus, você automaticamente está sujeito aos ataques do pecado. Mas sentir medo não é pecado, né? Devemos tratar o medo com a fé, com a prática da palavra e pedir a Deus que nós venhamos crescer no conhecimento da palavra e superar o medo, mas sentir medo não é pecado. Nós precisamos apenas aprender a colocar ele no seu devido lugar e que ele não venha ocupar um espaço grande na nossa vida, a nos privar da nossa liberdade, da comunhão que temos com Deus e a certeza da nossa fé. Glória a Deus por isso. Parceira, eu tive a impressão de que alguém nos comentários acertou o nosso quiz. Antes de nós darmos o resultado, eu queria pedir para a nossa equipe de mídia colocar novamente as figurinhas aí pra gente. E eu quero já pedir para vocês darem, tudo isso daí junto, o nosso resultado. Eu posso falar? Eu acho vai aparecer? Que sim. Eu pensei que fosse aparecer o nome dela. Ah, lá apareceu. A Camila, ela acertou Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Glória a Deus! Parabéns, irmã Camila. Deus abençoe a sua vida, viu? Boa de Bíblia. Boa de Bíblia. Isso aí. Mas antes do nosso quiz, nós tínhamos um comentário de alguém aí muito importante. Quem era, parceira? Acho que você nem conhece essa pessoa que estava aí, dando a paz do Senhor pra gente. Vou precisar do nome Lígia Cardoso? Ué, quem será? Tá tão distante de você? Tá bem longe. 2,5 metros, mais ou menos. Minha mãe, a missionária Lígia, dando a paz do Senhor para nós. Paz do Senhor, mãe. Amém. Paz do Senhor, missionária. Deus abençoe a sua vida. Bom, missionária, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, que para nós foi enriquecedora. Eu quero, desde já deixar, assim, convocada a próxima participação, se Deus quiser, no nosso estúdio, em nome de Jesus Cristo. E eu queria muito, missionária, pedir para a senhora, antes de encerrarmos o nosso programa, trazer um resumo de tudo aquilo que Deus já falou com a senhora, trazer um resumo final sobre esse tema tão importante que nós falamos hoje. E logo em seguida nós vamos encerrar o nosso programa com uma oração. Se você que está nos assistindo tem um pedido de oração, pode colocar aí nos comentários. A gente não vai ser possível ler os comentários aqui todos, mas vai estar registrado aí, e a nossa missionária, nós vamos estar aqui orando, intercedendo em favor da sua vida. Quero lembrar também, você que está nos assistindo, que nós estamos no novo horário. Nós vamos estar de segunda-feira às 21 horas, tá bom? Não estaremos mais às 22, às 21 horas, tá? Então, se não der para jantar mais cedo, janta assistindo a gente, tá bom?
Não tem problema. E acabou o culto de oração, vem ser abençoado aqui com a gente, tá bom? Missionária, as suas palavras agora. Amém. Desde já quero agradecer por esta oportunidade de estar com vocês nesse programa tão lindo. Já estou feliz, né, por ver o tema da semana que vem. E para fazer um resumo desse tema tão rico, né, tão profundo, falar sobre fé e medo, nunca, eu acho que como hoje na atualidade se ouve tanto medo. As pessoas estão com medo do futuro, medo das incertezas, medo do que está por vir. Mas nós vamos ter certeza de uma coisa, que o nosso Deus, ele não mudou, né? Ele está acima dos nossos medos. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus sentiram medo, sim. Mas o medo não os impediu de viver a glória, a bênção e de obter uma resposta de Deus. Então, que você nesta noite que nos acompanha nesse trabalho tão lindo, quem sabe agora, exatamente agora, você está com medo. Medo do amanhã, medo por uma situação dentro da sua casa, medo por uma situação na sua saúde, se sentindo ameaçado, né, se sentindo inseguro, né, mas a palavra de Deus nesta noite ao teu coração é que você clame ao Senhor. Peça ao Senhor uma resposta, que Deus venha falar ao seu coração, porque quando o salmista disse, olha, ele levantou a sua voz, no Salmo 46, e a terra se derreteu. Então Deus fala mais alto que os nossos medos. Deus fala mais alto que as nossas ansiedades, que as nossas fraquezas. Então que você vença hoje esse medo, em nome de Jesus, pela fé, e deixe essa fé superabundar em você, para que você venha ser livre, né? Não seja cativo do medo, seja livre pela fé. Eu vou repetir para você decorar essa frase. Não seja cativo, não seja prisioneiro do medo, mas seja livre pela fé. Amém? Que Deus abençoe. Já quero agradecer a vocês, meninas, pelo convite, também a missionária Lígia, ao pastor Elias, que tem sempre nos dado a oportunidade de estarmos juntos falando de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, missionária. Somos Amém, nós que agradecemos a sua participação. Obrigada por ser instrumento de Deus nas nossas vidas mais uma vez. E nós queremos encerrar o nosso programa de hoje fazendo uma oração. Quero pedir para a missionária dirigir esta oração ao Senhor. Amém. E queria dizer para você que está nos assistindo, pode ser que o problema que você está vivendo hoje, a causa e o motivo a qual você está pedindo oração aí nos comentários, aos seus olhos, você não tem esperança, você não tem fé de que alguma coisa vai acontecer. Mas nós cremos num Deus que está conosco aqui na minha casa, na casa da missionária, na casa daquele, e está com você aí também. E por mais que você não tenha fé, hoje nós vamos ter fé por você. E vamos pedir ao Senhor para aumentar a sua fé, abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Deus, ele age de formas diferentes. Deus age, muitas das vezes, de formas surpreendentes. E pode ser que hoje, através dessa oração, o Senhor possa te dar a resposta. O Senhor possa te dar aquilo que você precisa. Creia no poder da oração, porque esse é o propósito das nossas vidas aqui nessa noite. Pedir ao Senhor para aumentar a sua fé, para que você possa viver grandes experiências da parte do Senhor. Amém, missionária? Vamos orar apresentando todos em oração? Amém. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero convidar todos aqueles que nos acompanham agora a curvar a sua cabeça e orar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos já te agradecer por estarmos na tua presença. E sabemos, meu Senhor, que o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A tua palavra, Senhor, é poderosa e eficaz, aleluia, e sobre o teu nome, Senhor, nós cremos, aleluia, que venceremos os medos
Venceremos as aflições, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos mostra, meu Senhor, que pela fé, aleluia, os Teus filhos venceram a fornalha. A Tua palavra nos mostra, Senhor, que pela fé Daniel superou os leões, meu Pai, pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho, pela fé venceram espadas, conquistaram reino, aleluia, venceram muralhas, Senhor, pela fé, aleluia, e é esta fé que nós queremos ter em nosso coração. Nós queremos paralisar agora, Senhor, toda a ação maligna do medo, Jesus. Nós queremos repreender agora, Senhor, todo medo, seja ele de ordem espiritual, seja ele de ordem física. Nós queremos liberar uma palavra agora, Senhor, que vem, aleluia, através do Teu Espírito, Senhor, mover cada coração agora, pelo nome de Jesus Cristo. Nós queremos abençoar cada lar, cada família, meu Deus, que aqueles que estão agora, Senhor, paralisados pelo medo, sejam libertos pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Nós declaramos liberdade para o cativo preso no medo, Senhor, e que o Teu nome possa ser engrandecido agora. Entra em cada lar, entra em cada mente, entra em cada coração, Senhor, e que todo aquele que crer no Teu nome, aleluia, no poder da Tua palavra, seja livre agora, aleluia, pelo poder do nome de Jesus. Receba libertação e seja aumentada a Tua fé, aleluia, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para ti e para a tua casa, Senhor. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que você seja edificado por esta palavra, aleluia. Seja edificado amém. Por esta oração, e eu tenho plena convicção de que nessa noite Deus entrou em lares, Deus entrou em famílias, amém. E Deus irá fazer grandes coisas por intermédio da sua fé. Eu creio nisso. Missionária, amém. Mais uma vez, muito obrigada. Parceira, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E não esqueçam que a partir de semana que vem, nós vamos chegar aqui na tela às 21 horas, tá bom? Para você que entrou às 10 achando que está começando, está acabando. Tá bom? Mas semana que vem, 21 horas, já põe no despertador aí que a gente vai chegar e vai chegar com tudo para abençoar a sua vida. Viu? Amém. Deus abençoe, uma boa noite e fiquem com Deus. Amém. Chegamos ao momento do culto que é tão importante como qualquer outro. Os dízimos e ofertas são parte essencial da nossa adoração, seja presencial ou online junto à sua família. Pela união de corações voluntários, a Igreja do Senhor avançou ao longo dos séculos. A AD Perus cumpre com a sua vocação na África, Ásia, Europa, América do Sul e América Central, além de estar presente em todas as regiões do Brasil. Em conjunto com a ONG Azarias, ampliamos a mensagem de amor e esperança, realizando projetos sociais, como Natal Sem Fome, que distribui mais de 10 mil refeições no mês de dezembro, Bom Prato, creches, projeto Acolher com Amor, que dá abrigo com local para banho e refeições a pessoas em situação de rua no período de inverno. São ações da igreja que alcançam milhares de vidas, e cada porta aberta é mantida pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de fé. Além da entrega tradicional nos templos, temos os canais digitais no portal adperus.com.br/contribuir. Também é possível utilizar o Pix como forma de contribuição. A chave da AD Perus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Depósitos e transferências podem ser realizados pelo Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 5150, ou pelo Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0 e conta corrente 80300 dígito 6. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000.
2/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que contribuem com amor. O que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.